Além dos medicamentos já conhecidos, que outros remédios podem ajudar você a melhorar do seu problema da próstata aumentada? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo você vai saber quais que são os outros remédios que podem ajudar você a melhorar desse seu problema de próstata aumentada. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um homem tem esse problema da próstata aumentada, um dos primeiros medicamentos ou alguns dos primeiros medicamentos que esse homem utiliza são os remédios que fazem com que essa próstata relaxe e o fluxo de urina melhore, e são os medicamentos que a gente sabe que eles promovem um encolhimento, eles murcham a próstata em algum pouco nessa hora. Então, nesse momento, aqueles medicamentos que fazem com que a próstata relaxe são conhecidos como alfa-bloqueadores. E os mais conhecidos desse grupo de medicamentos aqui no Brasil são a tansulosina e a doxazosina. E aqueles medicamentos que acabam murchando, que acabam diminuindo o tamanho da próstata, fazendo com que a urina passe mais fácil, são os inibidores da 5-alfa-redutase, conhecidos no nosso meio como os nomes principalmente de finasterida e dutasterida. E alguns remédios se valem do poder, se valem desses dois benefícios e acabam colocando nas suas formulações a associação desses dois medicamentos. Então, o paciente com um comprimido só, ele toma ao mesmo tempo o remédio que relaxa a próstata e ao mesmo tempo ele toma um remédio que acaba encolhendo a sua próstata, o que pode potencializar o efeito desses medicamentos quando eles são utilizados de maneira associada. O que pouca gente sabe e que a gente vai falar aqui nesse vídeo é que existem alguns outros medicamentos que podem também ser utilizados para esse problema de próstata aumentada, a depender das queixas que esse paciente esteja passando, e que podem ser utilizados com bons resultados nesta hora. E por isso que a gente sempre deve saber, a gente sempre deve conhecer e deve oferecer essa possibilidade de tratamento para nossos pacientes. Então, qual que é um medicamento que a gente pode utilizar para melhorar esse problema de próstata aumentada, que às vezes é relegado, que é deixado um pouquinho de lado? É a tadalafila, tá? Então, a tadalafila com certeza é aquele medicamento que a maioria das pessoas conhece como é o tratamento para disfunção erétil, para problemas de ereção. Só que pouca gente sabe que a tadalafila, ela pode ser utilizada também para tratar sintomas urinários de pacientes que têm a sua próstata crescida, principalmente se esses sintomas não forem tão graves assim, esse paciente não estiver muito queixoso nessa hora. Então, se aquele paciente que tem esse problema da próstata aumentada já tem também um problema de disfunção erétil, você pode administrar esse medicamento, porque a gente sabe que aqueles outros dois medicamentos, tanto a doxazosina como a finasterida, como a tansulosina, como a dutasterida, elas têm um efeito deletério na função erétil desse homem. Se esse homem deseja, nesse caso, manter a sua função erétil e ao mesmo tempo tratar esse seu problema da próstata aumentada, a tadalafila é uma alternativa que deva ser considerada nessa hora, é uma alternativa válida que alguns pacientes podem responder muito bem a esse tipo de tratamento. Outro medicamento que às vezes a gente acaba utilizando também para quem tem essa próstata aumentada são os medicamentos que diminuem aquela sensação de urgência, que eles diminuem aquela contração fora de hora da bexiga, que faz com que você tenha que acordar muitas vezes durante a noite, que faz com que você, quando coloca o pé gelado, coloca o pé num piso gelado ou escuta um barulho de água, tenha que ir correndo para o banheiro. E esses medicamentos podem ser utilizados com essa finalidade
finalidade de diminuir aquela sensação de você ter que ir imediatamente para o banheiro. E qual que são esses medicamentos? São os anticolinérgicos. E esses medicamentos, eles diminuem essa contração involuntária da bexiga, fazendo com que você tenha que ir menos vezes para o banheiro. E quais que são os medicamentos que podem ser utilizados para esse fim? Nós temos a oxibutinina, que é um medicamento mais antigo, nós temos a tolterodina, nós temos a solifenacina, que são esses medicamentos anticolinérgicos, antimuscarínicos, que podem ser utilizados com essa finalidade. Só que nós sempre devemos lembrar que esses medicamentos, eles têm alguns efeitos colaterais, principalmente em pacientes mais idosos. Eles podem dar tonturas, podem fazer com que o paciente ele altere seu estado mental, tá? Ele pode dar confusão, principalmente em pacientes idosos. E um dos efeitos colaterais mais relatados, que piora, que limita consideravelmente seu uso, é a questão da boca seca. Então, os pacientes se queixam muito desse problema quando fazem o uso desses medicamentos. Visando melhorar esse quadro, tá? Que é outro medicamento, esse sim mais recente, que também tem a finalidade de diminuir essa contração da bexiga, fazendo com que você tenha que ir menos vezes para o banheiro, é um medicamento que é um beta-3 agonista, que nós temos aqui no mercado, que é o Mirabegron, que é o Mirbetriq, tá? Que esse medicamento foi lançado há algum tempo atrás e também diminui consideravelmente essas contrações involuntárias da bexiga. E tem como principal vantagem em relação aos anticolinérgicos não ter tantos efeitos colaterais assim. Ele dá pouca boca seca, ele causa pouca confusão mental, principalmente em pacientes idosos, ele causa menos tonturas. Então é um medicamento mais tolerado e é um medicamento que a gente prefere para pacientes que têm mais idade. Nesse caso, é uma alternativa principalmente em pacientes mais velhos. E qual que é o cuidado que nós devemos ter com esse medicamento? Esse medicamento não deve ser administrado em pacientes que têm a sua pressão descontrolada. Logo, pacientes que têm um descontrole da sua pressão arterial, eles não podem fazer o uso desses beta-3 agonistas representados pelo Mirabegron nesse caso. Então, esses são os medicamentos que a gente pode utilizar para, além daqueles mais conhecidos, a gente pode utilizar para esse tratamento da próstata aumentada. E não podemos esquecer nunca dos medicamentos fitoterápicos, tá? Que ainda não fazem parte das recomendações da maior parte das sociedades de urologia mundo afora, mas a gente sabe que em alguns pacientes eles podem ter bons resultados nesse caso. E o mais estudado desses fitoterápicos, é o Serenoa repens, que é uma erva, que é um fitoterápico que pode ter algum efeito nessa parte do tratamento desses problemas dessa próstata aumentada. Então, nesses tratamentos fitoterápicos ainda necessitam de mais estudos, ainda necessitam de mais trabalhos científicos que consigam demonstrar a sua eficácia nesse tipo de tratamento. Mas se o paciente quer um tratamento que tenha pouquíssimos efeitos colaterais e deseje fazer alguma terapia alternativa, a gente deve considerar esse tipo de possibilidade. Então, como você viu, existem diversos tratamentos além daqueles tradicionais utilizados para a melhora dos problemas da próstata aumentada e que devem ser oferecidos para o paciente a fim de melhorar essas queixas urinárias que ele tem nesse momento. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.